E aí, turma, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com vocês hoje fazendo essa videoaula nessa lavoura de café para estar falando um pouquinho aqui com vocês a respeito dessa questão das doenças, né? Pela época do ano que a gente tá, certo? A gente está passando aí por uma seca um pouco mais severa, né? Falta de chuvas e tudo mais. Mas a gente vai estar entrando aí agora, a gente espera que seja logo isso, né? No período chuvoso, né? Que é um período assim que a umidade do solo está mais elevada e associada com essas altas temperaturas, tá? Então, dentro desse período chuvoso, duas doenças elas vão estar ocorrendo na lavoura de uma forma associada, que é a ferrugem e a cercóspora, certo? Eu vou estar dando destaque aqui nessa videoaula para essas duas doenças por conta desse período, certo? Que a gente vai estar iniciando agora futuramente aí, tá? E por conta de também ser duas doenças assim bastante severas, tá? Que estão associadas aqui nessa época do ano na lavoura de café, no ataque da lavoura de café. A gente tem aí a ferrugem, tá? Que é uma das, vamos dizer assim, principais doenças da cultura do café em termos de prejuízos, de danos econômicos. É uma doença aí que pode causar 100% de desfolho na lavoura de café. E aí vocês vão lembrar lá de quando a gente mencionou lá sobre a questão da importância de se manter as folhas na planta de café, né? Porque as folhas, elas são as estruturas ali fotossintéticas da planta. Então, a partir do momento que essa folha, certo, é atacada por uma ferrugem ou por uma cercóspora, tá? Essas doenças, elas vão desencadear um processo nessa planta que vai fazer com que essa folha caia, certo? Então a folha vai perder isso, a planta de café, na verdade, ela vai perder aí a sua capacidade fotossintética, né, pessoal? Então é um prejuízo muito grande. Então, consequentemente, isso aí vai ser um prejuízo muito grande para a produção futura, tá? Então são duas doenças aí que vão estar acontecendo associadas na lavoura de café. A ferrugem, ela é uma doença que gosta muito de... gosta não seria a palavra, né? Tem preferência, elas têm um bom desenvolvimento, vamos dizer assim, uma boa disseminação na lavoura com temperaturas elevadas e umidade elevada, tá? Então vocês vão recordar lá que no primeiro vídeo aula que eu falei sobre a questão das doenças, que eu mostrei lá aquele triângulo das doenças, que eu ainda mencionei que para ocorrer doença na lavoura precisa ter associação daqueles fatores lá que compõem aquele triângulo. Então a gente tem o nosso hospedeiro, que é o cafeeiro, né? Então, as condições estando favoráveis, o fungo, no caso, ele já vai estar aqui na folha de café, ele já fica ali, certo? Eu vou mencionar isso aqui para vocês, que o fungo, e assim como a bactéria, que é outro agente também que causa doenças na lavoura, eles já estão aqui, certo? Presentes na planta, tá? Ninguém vem e coloca esse agente patogênico aqui. Ele já fica ali instalado na planta e as condições sendo favoráveis, o que vai acontecer? Ele vai ser ativado e vai estar infectando a planta e causando a doença, tá? Então, a gente no momento aqui, pessoal, vocês vão estar observando isso nessa planta de café de uma forma geral, ó, nessas plantas que estão aqui, ó, tá? A gente não está tendo um nível de infestação alto de doenças na planta, com exceção de algumas folhas que a gente pode observar aqui, ó. Eu vou estar aproximando aqui para vocês visualizarem melhor isso. Então, pela época que a gente tá, turma, ó, a gente não tem, na verdade, um elevado número de folhas que estão atacadas. Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, tá? Essas folhas aqui, ó, que vocês podem observar, ó, tá certo? Vocês observam essas manchas que estão sobre a folha, ó, tá? Aqui eu tô destacando aqui para vocês, ó, aqui nessas folhas aqui em cima, ó, vocês podem observar aqui, ó. Então, se a gente virar essa folha, ó, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, que a ferrugem, que é essa doença que eu estou indicando aqui para vocês, que está formando essa massa pulverulenta aqui na parte de baixo da folha, tá? Ela está, vamos dizer assim, que parada. Por quê? Porque as condições do ambiente, elas não estão favoráveis. Porque apesar da gente ter temperaturas mais elevadas, como está acontecendo agora, mas a gente não tem umidade. Então, o fungo, ele não, da ferrugem, ele ainda não está com condições adequadas para o seu desenvolvimento. Mas a partir do momento que vierem as chuvas, já estando associados com essas altas temperaturas, certo? O fungo, ele vai ser ativado, tá? E aí ele vai estar se disseminando pela planta aqui e automaticamente por toda a lavoura, tá, pessoal? Então a gente tem aqui algumas folhas, ó, como eu vou destacar aqui para vocês aqui também, ó. Vocês observam que aqui já está cheio de doença, ó, tá vendo? E ela está de uma forma aqui que a gente fala que ela está incubada, ou seja, o fungo está ali, porém as condições, né, não são totalmente satisfatórias, ó. Então a gente observa essa folha aqui, aparentemente ela está
sadia. Mas se você virar, ó, você vai ver que tem esporos do fungo que estão aqui presentes, ó, tá? Então, por enquanto ela está mais parada. Por quê? Porque as condições, repito, não estão totalmente favoráveis. A partir do momento que a gente tiver aí mais ativamente dentro do período chuvoso, tá? E as temperaturas estando automaticamente elevadas, como está acontecendo agora, essa doença aqui ela vai se espalhar na lavoura e vai provocar os seus danos. Então a gente pode observar aqui também, pessoal, ó, que aqui, ó, tá? A gente tem a presença aqui da ferrugem nessas folhas, ó. Vocês observam aqui, eu vou tentar aproximar aqui para vocês, ó. Tá certo? Ó, vocês observam que aqui tem umas manchas de ferrugem, ó, que essa massa pulverulenta que vocês estão vendo aqui. Olha aqui uma outra folha, ó, tá bem? Então, mas de uma forma geral a gente observa que a doença ela está instalada na planta. Vocês observem aqui que eu mostrei para vocês, porém o nível de infestação está baixo, tá? Então a partir do momento que as chuvas vierem, certo? Essa doença aqui ela vai tomar proporções maiores aqui dentro da planta de café e vai se disseminar por toda a lavoura, obviamente caso medidas de controle não sejam realizadas, tá? E aí sobre essas medidas de controle, a gente vai estar conversando com vocês nas próximas semanas aí, dentro da disciplina, certo? Para a gente estar destacando melhor isso aqui, tá? Um outro ponto importante, pessoal, que eu gostaria de mencionar aqui para vocês com relação à ferrugem, é que ela é uma doença que, como eu já disse, ela gosta de temperaturas e umidade, tá? Então, algumas condições de manejo da lavoura, certo? Vamos dizer assim, que vão favorecer o ataque da ferrugem. Por exemplo, a questão do espaçamento, tá? Quando a gente trabalha com espaçamentos mais adensados, em que a umidade na lavoura ela vai ser favorecida, certo? Isso aí é um fator muito importante para estar ocorrendo a ferrugem aqui na nossa lavoura, tá? Então, quando tem um espaçamento mais adensado, certo? Que vai ter um acúmulo de umidade aqui nessa região, ó, aqui do solo, tá? Então, essa região aqui do solo, do terço inferior da planta de café, tá? Ela tende a ficar mais úmida em condições de espaçamento mais adensados. Então, a ferrugem, ela tende a começar de baixo para cima na lavoura, por conta da questão da condição da umidade estar presente ali, tá? E uma outra doença que eu destaco aqui para vocês é com relação à cercóspora, certo, pessoal? A cercóspora, ela vai estar ocorrendo aí na lavoura de café no mesmo período aí da ferrugem, né? No período chuvoso do ano, associado a altas temperaturas, tá? Então, geralmente a ferrugem aparece na lavoura, certo? E depois vem a cercóspora, tá? A cercóspora, ela é uma doença que está associada diretamente, turma, à questão nutricional da planta. Então vai ser muito comum a gente estar vendo cercóspora aparecendo lá na fase de enchimento dos grãos. Por quê? Porque teoricamente é o período ali que as adubações vão estar sendo executadas na lavoura, tá? E se as adubações não estiverem sendo executadas de uma forma adequada, que a planta sofreu um desequilíbrio nutricional, principalmente lá na época do enchimento dos frutos, e aí eu gostaria que vocês se recordassem aqui a questão daquele equilíbrio nutricional que eu mencionei para vocês, lá quando a gente viu lá sobre a questão da fertilidade, né? Então aquele equilíbrio nutricional lá vai ser importante também nessa fase aqui, porque se a lavoura ela tiver com desequilíbrio nutricional, o desequilíbrio nutricional predispõe essa lavoura a sofrer um ataque de cercóspora, tá? Que é uma doença que vai aparecer também nas folhas, igual a cercóspora, igual a ferrugem, tá? Ela vai formar ali um círculo, certo? Necrosado, envolto por um halo amarelo e no centro vai aparecer uma mancha branca, certo? Por conta disso, ela também é chamada de mancha de olho pardo, tá? Justamente pelo formato dessa lesão parecer com um olho, certo? Então ela vai ter também esse outro nome aí, vocês vão encontrar aí na literatura, né? Mancha de olho pardo, olho de pomba, certo, pessoal? Que é comumente o que a gente conhece por cercóspora. E aí, o que vai acontecer? Um outro ponto também com relação à cercóspora é que ela é uma doença que é ativada, o fungo, na verdade, o Cercospora cofeícola, tá? Ele é ativado pela presença da insolação. Então, a cercóspora, ela vai tender a aparecer no terço superior aqui da planta de café. Então, são duas características distintas da ferrugem e da cercóspora. Enquanto que a ferrugem, ela vai começar de baixo para cima na planta por conta da questão da umidade que eu destaquei, a cercóspora vai iniciar o ataque dela de cima para baixo por conta da questão da insolação. A cercóspora, o fungo dela, ele tem uma substância que é chamado de cercosporina, tá? E essa substância cercosporina, ela é ativada na presença da radiação solar, tá? Então, são duas doenças, turma, que vão estar associadas aí, elas vão acontecer concomitantemente na lavoura, simultaneamente, na verdade, né? Perdão, aqui eu usei a palavra errada. Elas vão acontecer simultaneamente na lavoura, tá? Tanto é que vocês vão ver
que os métodos de controle que são usados aqui para combater ferrugem e cercóspora, os produtos, né, vamos dizer assim, os produtos sistêmicos, tá? Eles vão ter princípios ativos que vão estar controlando automaticamente as duas doenças aqui na lavoura, tá? E aí quando a gente for falar sobre os métodos de controle lá na frente, a partir da segunda, terceira semana, certo? É o que eu vou falar para vocês aí a respeito desse manejo da lavoura, das doenças aí. Eu vou destacar aqui os produtos também, eles têm princípios ativos que controlam automaticamente as duas. Então, essas duas doenças aí, elas vão estar acontecendo de forma simultânea na lavoura, certo? No mesmo período aí, por conta das condições do ambiente serem favoráveis, tanto para ferrugem quanto para cercóspora, tá? Então eu dou um destaque aqui para vocês aqui de uma forma geral, certo? Tem outra videoaula aí que vai estar dando um pouco mais de detalhes a respeito dessas doenças, mostrando melhor os sintomas, porque no momento aqui, devido à época do ano, a gente não tem ainda o aparecimento dessas doenças, apesar da gente já ter algumas manchas aqui, como eu destaquei, aparecendo nas folhas, mas a gente não tem um ataque intenso das doenças na lavoura, tá bom? Elas vão estar aí atingindo o pico delas de ataque lá nos meses de janeiro e fevereiro, tá bom, pessoal? Bom, com relação à ferrugem e à cercóspora, esse era o destaque que eu gostaria de dar aqui para vocês. Outras videoaulas aí vão estar tratando aí da questão das pragas e de outras doenças aí de importância também para a cultura do café, tá bom, pessoal? Então, valeu pela atenção de vocês aí. Até mais.